como é que a gente lida com isso, Adriano? Porque é difícil, né? Quando a gente vê o pessoal da própria esquerda agindo contra a própria esquerda desse jeito, como é o pessoal do webcomunismo. Eu queria te ouvir sobre isso, cara. Cara, isso daí é uma coisa, Luan, que você vai ter que se acostumar. Conforme você for crescendo, hoje tu tá com 6 mil inscritos, amanhã vai estar com 10, 20, 30, 100, 200 mil. Cara, quanto mais você crescer, mais para cima de você o pessoal vem. E outra, nós que fazemos análise política e defendemos a realidade das coisas, defendemos que existem limites para as coisas. Por exemplo, a gente vai abordar mais para frente, eu já gravei um vídeo sobre isso, Luan também já falou sobre o plano da Samara. Cara, não tem coisa mais narniana que o plano da Samara Martins, da UP. Aquilo ali mostra o que é a esquerda narniana brasileira. Dá para você ler numa cagada, literalmente. Tu vai cagar, tu consegue ler o plano da Samara Martins. Mas assim... Parece um meme, né, bicho? O que acontece? Você vai ter que acostumar com isso, porque o maior e pior hate que você vai receber é da esquerda, pelo menos dessa ala que se diz de esquerda. Eu, por exemplo, se eu te falar, por que eu digo que o público da esquerda narniana é pior que o público de bolsonarista e de MBLista, por exemplo? Todas as ameaças de morte que eu já recebi em comentários, algumas delas eu printei, botei na aba de comunidade do canal, todas são de público de web comunista. Eu nunca recebi uma ameaça de morte de um público bolsonarista ou MBLista. É público de esquerda, falando que tem que morrer mesmo, que gente da sua laia tem que ser fuzilada urgentemente e que tudo mais. Então, você, Luan, como você também é um cara que está defendendo a realidade, você está desfazendo as mentiras do Gustavo Machado, que mente muito também, tu está lutando aí para defender a nossa trincheira. É claro que o hate, quanto mais o seu canal for crescendo, mais hateado você vai ser e muito mais pela própria esquerda do que pela direita. Muito mais. Porque esse público direitista, principalmente da extrema-direita, estão preocupados com canais grandes, não estão preocupados com a gente. Agora, público de web comunista vem para cima de você, não importa o seu tamanho. Não importa. Basta você falar um ai, basta você mostrar que eles estão mentindo em algo, que eles estão distorcendo algum tipo de realidade. Como, por exemplo, eu fiz um vídeo recente, não é tão recente assim, que eu estava desfazendo uma mentira que o Gustavo Machado contou no podcast Três Irmãos, né? Ele falou que o PT, quando assume em 2003, eu tenho esse trecho, o PT não sabia nem o que era o Fome Zero. O Gustavo Machado afirmou isso categoricamente. Não, o PT não tinha projeto quando assumiu, não sabia nem o que era o Fome Zero. Quando ganhou a eleição, aí a gente vai ver o que é o Fome Zero. E eu simplesmente mostrei que é tudo mentira, está tudo documentado, os projetos que o PT tinha. O Fome Zero já documentado, já discutido, já debatido de forma ampla, muito antes, anos antes da eleição, anos antes do PT tomar posse em 2003. Então, assim, os caras mentem na cara dura, vão nos podcasts, ninguém não tem aquela checagem de fatos, né? Como eu gostaria que o Rodrigão fizesse isso também com a galera web comunista, porque quando é para criticar, a gente critica, Luan, mas quando é para elogiar, a gente elogia. A postura que o Rodrigão vem tomando contra a galera da extrema-direita, ó, eu bato palma, tá de parabéns. Tá ótimo mesmo. Mas essa mesma postura, Rodrigão, quando o web comunista vai aí no seu canal e mente na sua cara, na cara dura ali. Não tem essa postura, né? Então é isso, Luan, tu vai ter que se acostumar. Quanto mais você for crescendo, mais hateado pela própria esquerda você vai ser. Cara, o Rodrigão, eu acho que ele, bem aos poucos, mas bem aos poucos mesmo, ele tá se ligando numas coisas. Sabe por quê? Porque, inclusive, eu reagi a um vídeo, um dos vídeos que eu reagi sobre o Machado, que o Rodrigão adora o Machado, né? Mas até ele ficou incrédulo, bicho, quando ele falou que a ditadura não. Ele só faltou dizer, mas não foi tão ruim assim, né? Eu fiz um vídeo sobre isso e o Rodrigão ele disse: ah, velho, vocês estão passando pano pra ditadura. Aí ficou puto ele, velho. Aí assim, nem ele tá aguentando certas coisas, tá ligado? Tem coisa que eu já vi o Machado falando da China
E o Rodrigão, assim, ele fica sem querer rebater porque ele gosta dele, né? Aí ele fica, pô, Machado, não, velho, não acho que é isso, cara. Não, é isso. Mas não avança, tá ligado? Não avança, né? Não confronta, né? Não confronta. Não confronta. Tem isso, né? É porque o que é que aconteceu, né? Eu não acompanho o podcast Três Irmãos desde o início, certo? Porque eu vi eles botando lá na comunidade deles que faz 5 anos, velho, que tem um podcast. Eu descobri esse ano, tá ligado? Eu Porque descobri esse eles ano. cresceram há poucos anos, mas eles já tinham um pouco mais de tempo. Inclusive, o Uhum. Rodrigão já participou de uma live minha bem antiga, quando eu fazia live aberta. Tu me falou isso uma vez. Foi, Aí, foi. assim, o que eu me lembro é que no início os dois eram de direita. Hoje o Robertinho é de direita ainda, né? Mas o Rodrigão. O discurso do Rodrigão era de direita. Ele foi mudando o É, discurso conforme a o galera da pessoal foi esquerda indo. narniana foi participando. Pelo menos É, para isso serviu. Pelo menos para é, isso serviu, né? não, aí assim, Mas o problema é que ele foi. O problema é que, assim, se você for fazer uma linha do tempo no discurso do Rodrigão, antes das participações dos narnianos e depois, você vai perceber que, claro, ele deu uma guinada para a esquerda, sim, isso é inegável. O problema é que ele uhum. guinou para Nárnia. Ele não Ele guinou para a ele foi para esquerda que trabalha ele foi dentro da para esquerda realidade, né? demais. Ele foi muito, 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 muito para esquerda. Porque assim, né? Parece o pessoal pode ouvir isso e dizer, mas foi muito para esquerda, é ruim. É porque né, nessa régua entre aspas, né? Você ir muito para lá, às vezes o cara parece que você dá um 360 e começa a chegar num lugar meio perigoso do outro lado, né? Porque o pessoal Praticamente você ir para a borda da Terra plana. Não é que ir muito para a esquerda seja ruim. Agora, você ir para uma esquerda que acredita que vontade política resolve alguma coisa, aí é ruim. Aí é é, tão ruim que extrema-direita. É tão ruim, sim. porque aí você está jogando contra quem está trabalhando lá, lutando para entregar avanços para o povo, né? O Hoff está dizendo que eles passam o rolo de patrocínio do clube de tiro. De clube de tiro. Eles têm patrocínio de clube de tiro? Sabia não. Sério? A- Também não. Até o ICL. Eles pegam de tudo, né? Eu já vi eles fazendo um publi de polícia e tal, coisa de polícia. Assim, para concurso, no caso, né? Agora, assim, eu não acho que eles são pessoas ruins nem nada, não, sabe? Mas no caso do Rodrigão, não acho ele ruim. Mas eu acho que ele tá numa fase de deslumbramento com o comunismo muito grande. Aí ele começa a soltar umas assim, nada a ver, na minha opinião, né? Nada a ver. Tipo, o virou comunista, ele disse que é comunista, né, agora, e ele ainda disse que é revolucionário. Aí fica metendo não, tem que fazer uma revolução, não sei o que. Aí olha assim, o cara, ele entrou, o próprio Luiz fala isso, de que o Rodrigão entrou na fase do deslumbre. Aí depois, com o tempo, eu acho que ele vai abaixar um pouco, tá ligado? E ficar normal. Porque esse papo aí, quando você vê alguém, eu vejo assim, não sei se você, Adriano, quando eu vejo alguém com muito incisivo, tem que ser revolução, eu acho que o cara, ele se identifica como comunista há pouco tempo. Ou então é alguém que tá usando isso para enganar os outros. É das duas uma. Que às vezes o cara quer Uma enganar os terceira outros, né? opção aí. Tem uma terceira opção aí. Às vezes o cara não tem pouco tempo de comunismo, ele tem mais tempo, mas é aquele tipo de pessoa que entra nessa moda, porque tu sabe que comunismo nas redes sociais virou modinha, né? Virou Virou modinha. moda. Então o cara entra nessa modinha, nunca leu porra nenhuma, não entende nada, mas tá na onda ali, não, é revolução. Eu quero revolução. Mas se você bobear, se perguntar ele o que é a revolução, ele nem sabe o que é. Mas ele tá na É, onda, não. Solução é uma revolução. Então tem muito isso também, né? Tem uhum. muita gente que vem no chat, não, mas vocês estão errados, não sei o quê, e deixa quem quiser fazer a revolução fazer e tudo mais. E aí, se a gente vai estudar a história do Brasil, a gente vê que tem tanta tentativa de insurreição que foi esmagada tão rápido.